Fevereiro foi um bom mês para os nossos fundos. A gente separou, mostrando para vocês a performance nos principais grupos. Como você pode ver, o principal grupo foi o grupo de ações, principalmente ações internacionais, onde o nosso tema de contínua recuperação da economia global trabalhou bem no mês. Tá? Embora o resultado de juros tenha sido pequeno no agregado, esse resultado foi muito significante lá fora, né? Um segundo tema que a gente está seguindo, que é o tema de normalização das taxas de juros nos Estados Unidos, né? Teve um resultado positivo para a gente, embora o resultado local de juros do Brasil tenha sido negativo no mês. Aí você pode observar também que as outras estratégias, como moedas, a volatilidade, commodities, principalmente pela nossa posição no petróleo, geraram um resultado positivo no mês e também um resultado positivo no acumulado de 12 meses. O que foi o mês de fevereiro? Foi um mês em que as taxas de juros do mundo surpreenderam e, na verdade, foi um movimento generalizado, né, de aumento das taxas de juros de longo prazo no mundo. E o que chamou realmente mais atenção foi esse movimento nos Estados Unidos, por ser a principal economia do mundo. Tá? Isso hoje é um tema nosso, essa normalização das taxas de juros. A gente acha que é um movimento saudável, no curto prazo, logicamente, pode gerar volatilidade, mas é normal, necessário que as taxas de juros de longo prazo da economia se normalizem, uma vez que a economia global está se normalizando gradualmente. Foi um mês positivo para as bolsas, o Brasil realmente foi a exceção do mês ali, mas se pegar a Bolsa Americana, o S&P, Nasdaq, né, as principais Eurostoxx, as principais bolsas do mundo trabalharam bem, commodities trabalharam muito bem, né, é um tema que a gente tem explorado, principalmente via o petróleo, essa relação supply and demand, né, de oferta e demanda das commodities, que ainda nos parece positiva no momento. Em termos de moeda, refletiu esse padrão cíclico. Se olhar os quatro grupos, na verdade, eles refletiram um padrão cíclico. Né? As moedas cíclicas, você vê, Reino Unido, Austrália, Taiwan, performaram bem em relação às moedas não cíclicas, Japão e Suíça, por exemplo. Tá? Os juros, na verdade, seguiram um patamar cíclico. Eles abriram porque a economia continuou a mostrar sinais de melhora. As bolsas trabalharam bem e as commodities trabalharam bem. Essa é a principal mensagem do mês. 80% aproximadamente do risco do nosso portfólio hoje se encontra nesses três temas. Aceleração cíclica global, que é um tema que seguimos desde 2020. Na verdade, é simplesmente a normalização da economia global, né, do hiato de produto, do hiato de emprego da economia global, que foi gerado com o coronavírus. A gente continua seguindo esse tema de investimento, principalmente via ações globais. O segundo tema, que é correlato com o primeiro, é que se a economia está se normalizando, as taxas de juros vão se normalizar e realmente o patamar onde se encontra o juro de 10 anos, por exemplo, dos Estados Unidos, aproximadamente entre 1,45 e 1,5, é muito baixo ainda, tá? Em relação à história. Então, devemos continuar a ver a normalização dessas taxas e a gente está posicionado para isso. E o terceiro tema, que chamamos de fiscal Brasil. A gente reconhece que o Brasil entrou num novo ciclo de subida de juros. Você tem a necessidade de passar reformas básicas. Existe uma pressão social para esse auxílio, mas o que a gente imagina é que o Brasil se mantém dentro do seu framework fiscal, do seu arcabouço fiscal. Principalmente porque temos uma eleição no ano que vem. Hoje as taxas de juros de longo prazo já precificam um nível muito elevado para a Selic na altura da eleição do ano que vem. E pensando que tanto a presidência da República, quanto do Senado, quanto do Congresso querem sobreviver e querem ganhar essa eleição, eles têm que manter o Brasil dentro desse framework fiscal. A gente vai mostrar esses dados todos para vocês. Essas são as principais posições do portfólio. Como eu falei, tema 1, 2 e 3, eles representam 80% do risco. Em termos de aceleração cíclica global, a gente continua comprado em ações cíclicas nos Estados Unidos e no Brasil, também ações de commodities nos Estados Unidos e no Brasil, tecnologia, investidos no petróleo e comprados na Libra, que é uma moeda mais cíclica. Para redear essas posições, a gente é vendido em ações sensíveis às taxas de juros, principalmente setores como consumo não discricionário, setores como utilities, saúde, vendidos também no Russell 2000
e vendidos no euro. Na verdade, a nossa posição é long Libra e vendidos no euro. Com relação ao tema 2, nós temos duas posições. A primeira é comprado nas taxas longas, né, vendido na Treasury de 10 anos, onde a gente imagina que o nível atual ainda é muito baixo em relação ao nível normalizado. E a segunda posição é comprado nas taxas mais curtas, né, no euro-dólar de 2022, 2023, onde a gente imagina existir uma possibilidade não desprezível do Fed começar a subir juros antes do que ele tem sugerido ao mercado. Tema 3, risco fiscal Brasil. Nós temos duas posições principais. A primeira aplicada nos juros na altura de 2 anos da nossa frente, onde as taxas de juros já se encontram acima de 8%. Hoje o preço do mercado sugere que na próxima eleição teríamos taxas de juros muito elevadas. A gente acha que esse nível é não justificado e a gente imagina taxas mais baixas serão realizadas. E como hedge dessa posição, de alguma maneira, a gente é comprado no cupom cambial, que tende a estressar, né, tende a subir em momentos em que, por exemplo, o risco Brasil sobe. Então, a posição, na verdade, trabalha como hedge da outra. Chegamos a ter posições na moeda do Brasil, não no momento. Tá? E nossas posições em bolsa, como eu mencionei no tema 1, são muito relacionadas a esse ciclo de commodities e alguma coisa de reabertura de Brasil, que a gente vai mostrar mais tarde. Alguns trades relativos também, sempre bom lembrar, né? A gente tem uma posição em Brasil em 50 pares de ações, não direcional, não macro, né? Posição estritamente micro, idiosincrática, e também alguma coisa em volatilidade, onde a gente é vendido em certas partes da curva de volatilidade das moedas emergentes, e também um trade relativo entre a volatilidade do S&P e do índice europeu, onde a gente imagina que a volatilidade do S&P está muito alta em relação ao do índice europeu no momento. Comentando os primeiros temas, o primeiro tema que a gente comentou é a normalização da economia. Esse slide já é conhecido, a gente tem esse forte esforço fiscal jamais visto, 10% do PIB no ano passado, 10% do PIB de esforço fiscal esse ano sendo feito também com a aprovação desse novo pacote fiscal, que deve vir de 1,9 trilhão de dólares, e também todo o esforço monetário, com o Fed comprando 120 bilhões de quantitative easing todo mês. Tudo isso faz com que a gente imagine uma economia dos Estados Unidos crescendo ao redor de 7% esse ano, talvez com um crescimento nominal chegando a 10% esse ano. O que isso, e esse slide já faz a transição entre tema 1 e tema 2 também, né? Esse ato de produto vai fechar, né? A gente imagina que o PIB chega ao mesmo nível de 2019 por volta aí do segundo ou terceiro trimestre desse ano, fazendo com que o hiato de produto que existia na economia americana comece a ser fechado. Também a taxa de desemprego, a gente imagina que ela decline constantemente nos próximos trimestres, não vai chegar ao nível pré-crise até o final de 2021, mas a gente já teria uma economia, vamos dizer assim, perto da normalidade no final desse ano. O que a gente imagina é que o S&P, as ações de tecnologia devem crescer lucros na casa de 20% esse ano, mas mais importante, as ações cíclicas, né, que representam a reabertura, a normalização da economia, devem crescer lucros mais rápido que isso esse ano. Então, a gente tem um chamado barbell, um mix de posições e ações globais. Parte disso em ações de tecnologia, né, que a gente carrega elas ao longo do 2020 inteiro, a gente carregou muitas dessas posições, mas também misturado com posições de reabertura, muitas delas performando bem no momento. Grande parte da performance, na verdade, de fevereiro, veio dessa área de reabertura, né? Tecnologia ela lag, né? Ela não liderou o processo, e grande parte do retorno foi feito, comprado em posições de reabertura e vendido em posições sensíveis à taxa de juros. Também mantemos posições em setor financeiro, que se beneficia da subida de taxa de juros, como o JP Morgan, Morgan Stanley, em alguma coisa em energia verde, no utility alemã, RWE, e no utility americana, NextEra. Outra posição que a gente tem dentro dessa questão cíclica global é comprado na Libra, né? A Libra que ficou depreciada desde o processo de Brexit, que foi concluído recentemente, né? Teve uma performance da economia muito ruim durante o coronavírus, pela falta de controle do vírus, foi um dos piores países em termos de performance econômica dentro do período do coronavírus. Agora, como pode se ver na direita, o país mais rápido dos grandes países na vacinação,
deve ter um rebound forte da sua economia no segundo semestre. A gente acredita que isso deve ser bom para ativos e principalmente para a moeda local. Indo para o tema 2, as pressões inflacionárias. Tá? Olhando tanto para o PPI da China, né, o Producer Price Index da China, e o que está sugerido dentro do PMI de manufatura da China, a gente começa a ver pressões inflacionárias se construindo, né, que vão ser transferidas para os Estados Unidos, em razão da simbiose, né, da relação dos Estados Unidos e a China, e também por esse forte esforço monetário, a gente imagina, você vê o gráfico da direita, que isso deve se transferir a, pelo menos, inflação de curto prazo. Tá? E essa inflação de curto prazo, na verdade, ou essa perspectiva de inflação de curto prazo, que o mercado já incorpora, né, a subida dos break-even de inflação foi bastante significativa, deve começar a gerar questionamento se o Fed não deve, na verdade, levantar essas taxas de juros mais cedo do que esperado. Uma das posições que a gente tem é comprado nas taxas curtas, né, de 2022 e 2023. Como vocês podem observar nesse gráfico, né, tem muito pouco, esse é o Fed Funds, é o nível que as pessoas apostam que a taxa vai estar em cada um desses períodos, tem muito pouco na curva para uma subida cedo de juros, né, uma subida mais cedo de juros do que o Fed sugere sendo precificado. O que faz que, na verdade, seja uma aposta bem assimétrica estar comprado nessas taxas de 2022 e 2023. Tá? E a gente também está comprado na Treasury de 10 anos, onde a gente imagina que, por vários indicadores econômicos, ela ainda está fora do seu nível de estabilidade. Né? Eu acho que a gente vê claramente aí ela, pelo menos, indo para o seu nível de estabilidade de 2%. As pessoas perguntam muito se vale a pena apostar contra o Fed. Né? Se o Fed está dizendo que só sobe em 2024 ou tarde em 2023, se vale a pena apostar contra. O que nós sugerimos é que o Fed não é bom em prever as taxas. Embora ele dite as taxas, na verdade o mercado tende a ser melhor do que o Fed em dizer para onde essas taxas vão. O mercado é lead, o Fed, na verdade, é um pouco laggard nisso. A gente traz esse gráfico para ilustrar isso. Durante o processo entre 2011 e 2018, por diversas vezes, as linhas pontilhadas, que são os chamados dots do Fed, o que o Fed sugere que as taxas vão fazer, você pode ver que, por diversas vezes, durante esse período, o Fed sugeria que as taxas iam subir e as taxas nunca subiram. Ele só acertou uma vez, na verdade, em dezembro de 2016. Da mesma maneira, subsequentemente, no período de 2018 a 2020, quando as taxas caíram, né, o Fed não conseguiu ver a taxa de juros, o mercado, na verdade, forçou ele a cortar as taxas de juros entre 2018 e 2019, e os DOTs, né, o Fed não reconheceu isso até que realmente teve que cortar as taxas de juros subsequentemente. O Fed não é bom em prever as taxas de juros futuras. E o mercado, na verdade, já está começando a torcer o braço do Fed nisso. Né? Você vê que a diretriz do Fed, dos DOTs, é que os juros não sejam subidos até dezembro de 2023, e você vê a linha pontilhada que o mercado sugere. O mercado já começa a colocar no preço alguma probabilidade que isso aconteça. Falando do Brasil, nossa posição principal é na Selic, né, aplicado nos juros, e como a gente pode ver na curva, a gente tem ali nessa área de aproximadamente 2 anos, taxas já chegando perto de 9%, né, a taxa Ford, o FRA, já chegando perto de 9%. A taxa que está sendo sugerida para a data da eleição, particularmente, é uma taxa extremamente alta. A gente não acredita que um país com tamanho nível de desemprego, tá? A gente está falando de desemprego do estado de 20%, tamanho hiato de produto, o Brasil não passa por um grande ciclo econômico há anos, então a gente tem um hiato de produto muito grande, que esse país vai precisar levar taxas a esse patamar. Tá? A gente, na verdade, acha que a posição aplicada é a posição devida no momento, e é onde a gente vê o melhor Sharpe Ratio no Brasil, a melhor relação risco-retorno no Brasil. Tá? Como pode ver no gráfico da direita, já mostramos esse gráfico diversas vezes, né, o nível de subida de juros no Brasil é completamente desproporcional, precificado, né, completamente desproporcional ao resto do mundo. Tivemos posição na moeda, tá? Por algum tempo, no começo do ano, não temos no momento, até porque ajustado ao risco, a gente vê melhor posicionamento ou melhor possibilidade nos juros do que na moeda. Mas reconhecemos, conforme o gráfico da esquerda reconhece, que a moeda parece fora de preço, principalmente em relação ao termo de troca. Né? Em algum momento podemos voltar a essa posição.
Nosso hedge para a posição aplicada em juros continua sendo o cupom cambial, tá? Extremamente baixo por diversas emissões feitas por empresas brasileiras. E o cupom, a gente volta a dizer, ele é muito correlacionado com fase de risco Brasil, né? Se o Brasil, você vê ali o risco Brasil em 2016, como é que ele subiu, como é que o cupom cambial subiu junto com os riscos, né, na fase da transição ali Dilma-Temer. Se tivermos uma situação em que o Brasil suba novamente seu patamar de risco, por exemplo, se o CDS do Brasil subir, a gente imagina que o cupom vai oferecer para a gente uma proteção em relação à nossa posição dada nos juros. Falando da posição de bolsas, é praticamente um terço nessas três posições. Tá? A gente é comprado em empresas de commodities, né? A gente não está falando muito aí de Brasil, é mais o commodity no exterior, Suzano, onde a gente vê um pouco até de ESG, mas também corte de custo, uma commodity que a gente gosta, Vale, que a gente carrega por muito tempo, e Petrobras, que apesar de todo o barulho, né, todos os problemas que a gente enfrentou recentemente, a gente até descreve abaixo, o fluxo de caixa muito forte, a gente acha que tudo tem um preço, né? A Petrobras hoje está extremamente descontada. Na parte de reabertura, valor parece muito com certas posições que a gente tem nos Estados Unidos, né? Na parte de shoppings, na parte de rodovias, né? Representa a normalização do processo econômico pós-Covid, né? Então a gente se prepara antes que isso aconteça comprando essas posições. E na parte de crescimento, a gente está em posições que a gente imagina que vão crescer market share e não precisam da economia crescendo. Tá? A gente está falando de um consenso do Brasil crescer 3% esse ano, que é muito menos do que algumas das principais economias do mundo, falando dos Estados Unidos, 7%. Então, a gente não quer contar com o crescimento do Brasil, até porque vai ter uma queda de renda da população esse ano, logicamente pela redução do auxílio emergencial. A gente quer empresas que sejam capazes de crescer ganhando market share, e essas 6 empresas que estão aí, Magazine, Stone, BTG, Redditor, TOTVS e PagSeguro, a gente imagina que sejam empresas dessa natureza. Só relembrando, tema 1, recuperação cíclica. Desde 2020 estamos investindo, ações de reabertura, commodities, tá? E a posição na libra esterlina. Tema 2, correlato com o primeiro, a normalização, subida das taxas longas, né? Com o fechamento do hiato de produto, elevação dos break-evens de inflação, gradualmente as taxas longas vão ser pressionadas, e o mercado, com a economia normalizando, deve também começar a pressionar o Fed para subir juros antes de 2024. O tema 3, Brasil fiscal. O Brasil se mantém dentro, nossa cabeça é que tanto a presidente da República, do Senado e da Câmara são pessoas darwinianas, querem sobreviver, querem ganhar a próxima eleição, e para fazer isso precisam manter o Brasil dentro do seu arcabouço fiscal, e com isso nosso melhor risco-retorno é a Selic, 2 anos mais ou menos na frente, né, o DI 2 anos na frente, e redeados no cupom cambial para isso. Reconhecendo que a moeda está barata, mas o risco-retorno das taxas de juros nos parece melhor.